Olá, turma do quinto ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de arte. Antes da gente começar, quero deixar um salmo aqui para vocês. Vamos ler juntos. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145. Antes da gente começar a nossa aula de arte, eu quero dar uma dica bem importante para vocês. Já que estamos em quarentena, não é verdade? E a gente não pode sair para nenhum lugar. E aí a gente está em casa. Eu quero deixar essa dica para vocês, para que todos vocês lavem as mãos o tempo todo. Todas as vezes que a gente pegar em qualquer material, a gente vai lavar nossas mãozinhas com sabão. E se a gente precisar sair para comprar algo, lá no mercado ou na farmácia ou em qualquer outro lugar, a gente vai precisar usar o álcool em gel. Então aqui está o meu. Antes de começar a minha aula de arte, eu vou higienizar as minhas mãos e vocês aí em casa façam o mesmo. Se tiver o álcool aí pertinho, o álcool gel, coloquem o álcool gel, o álcool 70. E se não tiver o álcool gel, nem o álcool 70, vocês podem higienizar a mão de vocês com água e sabão, certo? Agora que eu já estou com as minhas mãos higienizadas, a gente pode começar a nossa aula. Quando eu coloco aqui o livro, vocês vão pegar o livro de vocês de arte, vão pegar o caderno, vão pegar o lápis e vão anotar. Anotar todas as observações necessárias e precisas que vocês tiverem, certo? Então vocês peguem o caderno, deixem do lado, peguem o livro, acompanhem a leitura comigo e aí eu vou dar um tempinho para vocês pegarem o livro, enquanto eu coloco aqui. Pronto? Pegaram o livro de vocês? Eu já estou com o meu aqui. Vamos começar a nossa leitura, vamos começar a nossa aula de arte. A nossa aula será no capítulo 3, Músicas do Mundo. É um grande desafio, né? Vamos lá, vamos entender nosso conteúdo. E aí, observa as imagens, a gente vê vários instrumentos, não é isso? Vamos lá. Sonoridades do mundo. Diversidade de ritmos, de sonoridades, de instrumentos e de modos de cantar e tocar fazem parte da riqueza musical do mundo. A música está presente nas culturas dos povos tradicionais, como os indígenas brasileiros e os aborígenes. Vocês sabem o que é aborígenes? Quer dizer, povo nativo de uma região. Nesse caso, no livro, está falando sobre o povo australiano. E na cultura popular e erudita de todas as sociedades humanas. A multiplicidade dessas manifestações podem ser estudadas como base, por exemplo, em gêneros musicais. Lá no século XIX, no sul dos Estados Unidos da América, nasceu um gênero musical criado pelos afro-americanos. Os cantos de trabalho que eram entoados pelos afrodescendentes durante o trabalho pesado nas lavouras deu origem ao gênero musical conhecido como blues. Os primeiros blues apresentavam uma melodia melancólica, que trazia em suas letras as questões sociais vividas pelos afro-americanos. Naquela época, a escravidão ainda era aceita pela sociedade, e o continente que mais sofreu com ela foi a África. Por conta do trabalho forçado e dos maus tratos, a vida dos escravos não era nada fácil. A gente viu esse conteúdo em história, não foi? A gente viu, vocês viram todo o processo de escravidão, né? A gente vê em história.
Os cantos espirituais comuns nas igrejas afro-americanas também influenciaram a criação do blues. A força do canto, do rítmico e da expressividade musical afro-americana emprestou aos blues sua riqueza. O gênero começou a ficar conhecido com o fim da escravidão, tornando-se parte da voz da comunidade afro-americana. Bom, gente, esse assunto fala sobre as sonoridades do mundo, né? Principalmente do gênero musical blues, que foi criado pelos afrodescendentes, né? Quando ainda estavam sendo escravos. Então, eles criavam, né? Na verdade, eles criou esse gênero musical para realmente tirar aquela tristeza, realmente tirar aquele sofrimento todo que eles mesmos passavam. Na imagem, vocês podem observar, né, duas pessoas com dois instrumentos tocando, né, e aí saía essa sonoridade. Uma parte bem importante do nosso conteúdo tem aí embaixo falando assim: a sonoridade única e marcante dos blues passou a influenciar a criação de novos gêneros e ritmos, como o jazz e o rock. Então, foi a partir desse gênero musical blues que começou a expandir pelo mundo inteiro e aí começou a criação de novos ritmos, de novos gêneros musicais. Então foi a partir disso que começou a surgir o rock, o jazz, depois mais para frente o samba, e aí foi surgindo outros gêneros musicais. Mas foi a partir do blues que surgiu o jazz e o rock. Eu acho que vocês não conhecem um pouquinho o gênero do jazz. O do rock é bem conhecido. Acho que todo mundo já ouviu um ritmo rock. Mas o jazz é um pouquinho, não faz parte da nossa época. É um pouquinho bem distante, né? Bem de muito tempo atrás. Só que aí eu trouxe 2 vídeos para vocês, certo? Pra gente ouvir essa mistura. A mistura do blues com o jazz e a mistura do blues com o rock, que foi o que realmente surgiu logo depois da escravidão. Então eu vou mostrar para vocês, fiquem atentos, escutem com muita atenção a sonoridade de cada ritmo desse, certo? Primeiro a gente vai ouvir a mistura do rock e do blues. E aí, deu para ouvir direitinho? E eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Qual é o instrumento que ele está usando? Anotem aí, tá? Agora a gente vai ouvir a mistura do jazz e do blues.
aí, quinto ano? Deu para ouvir direitinho? Agora, qual é o instrumento que ele está mostrando aí na imagem? Anotem direitinho. Agora, a gente vai ver. Observaram que tanto a mistura do jazz com o rock, do jazz com o blues e o rock com o blues é um pouco diferente. O rock é um pouquinho mais, né, o ritmo mais acelerado. Já o jazz é um pouco calmo. Porém, os dois utilizam-se o mesmo instrumento, não é verdade? E aí, antigamente, logo quando surgiu o gênero musical blues, que falou no livro, que era um pouco melancólico. O que quer dizer? Que era um pouco lento, ou seja, não era nenhum desses dois ritmos que eu apresentei agora. Era um pouquinho bem mais calmo, certo? Eles utilizavam a guitarra, mas de uma forma bem mais suave. Agora, eu quero deixar um desafio para vocês. Vocês irão construir um instrumento, certo? Aquele que transmite, o instrumento que vocês vão construir, ele vai ter que transmitir algum som, certo? E ele deverá ser construído com materiais recicláveis. Outra coisa, registrem esse momento que vocês estão em casa e aí estão em quarentena, aproveite para fazer o instrumento e aí vocês registram através de fotos. Tire bastante fotos vocês fazendo essa atividade, certo? Tirem as fotos vocês construindo o instrumento, tirem a foto depois que o instrumento estiver pronto. Então, aproveitem aí esse momento, utilizem materiais recicláveis e aí construam o seu instrumento. E logo após o nosso retorno, aí vocês levarão esse instrumento para a sala de aula e aí a gente vai a gente vai discutir as sonoridades de cada instrumento construído, ok? E agora a gente vai retomar a nossa atividade. Nessa atividade aqui, certo? Na página 19, a gente viu o gênero musical blues e a mistura dele, certo? A mistura do jazz com o blues e do rock com o blues. Só que aí, nessa atividade da página 19, vocês vão pesquisar uma música que não tenha semelhança nenhuma com essa que a gente viu, que seja um ritmo diferente, um gênero musical diferente. Vocês vão ouvir essa música com atenção, vocês vão descobrir a sua origem, o ritmo e alguns instrumentos musicais utilizados na execução dessa música. E no terceiro quesito, vocês vão registrar o compositor da música, certo? E também a origem dela, o ritmo, os instrumentos, tudo vocês vão escrever no terceiro quesito, beleza? E agora a gente encerra a nossa aula de arte. Espero que vocês tenham gostado. Desejo aqui que vocês se cuidem, certo? Não esqueçam de usar o álcool em gel, não esqueçam de lavar as mãos, certo? Façam as atividades direitinho. Aproveite que estão em quarentena para atualizar as atividades, para ler, certo? Bastante. E eu deixo aqui um beijo e um abraço para vocês. Estou com muita saudade de cada um de vocês. E até a próxima aula.